Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Device Driver Buttons no Nutix com o ESP32 e além disso eu vou mostrar para vocês como vocês podem redefinir a GPIO para utilizar um botão externo ao invés do botão que vem na placa e também vou mostrar para vocês a função que inicializa esse pino utilizado pelo Device Driver, para que você possa entender como você pode montar um circuito externo adequado para o seu botão. Então vamos lá, eu preparei um roteirinho aqui que a gente vai seguir durante esse vídeo. Primeiro vamos ver o arquivo que faz a definição do pino para o botão, que é esse arquivo aqui, o ESP32 devkitc.h. Esse arquivo aqui, ó, ele não é apenas um arquivo para definição da GPIO que vai estar conectada na GPIO que vai ser utilizada pelo Device Driver Buttons. Ele é um pino também que tem outras definições, por exemplo, a definição do LED, que vai ser utilizada pelo Device Driver User LEDs, né? Entre várias e várias outras definições, que vão ser utilizadas por outros drivers. Mas aqui, voltando ao nosso foco, a GPIO que vai ser utilizada pelo User Buttons é a GPIO 0, que está conectada àquele botão boot, que vem nos dev kits, né, nos kits de desenvolvimento com o ESP32. E o segundo arquivo que a gente vai observar é o ESP32buttons.c. Ele contém, entre outras funções, a função de inicialização da GPIO utilizada como botão. E aqui a gente pode ver, né, que ele vai utilizar a definição que a gente viu no arquivo anterior. Ele está configurando o pino como um pino de entrada, operando na função 3 daquele pino. A função 3, se você olhar no manual de referência técnica, você vai ver que a função 3 é simplesmente configurar aquele pino como uma GPIO, né, propósito geral. E está configurando também um resistor de pull-up interno. Por isso que eu falei que valia a pena dar uma olhada nesse arquivo, porque através dessa configuração a gente entende como a gente pode montar um circuito externo, tá bom? Agora que a gente viu como que internamente esse botão está configurado, vamos ver como que externamente ele está na placa que eu estou usando aqui. A placa que eu estou usando é um DevKit C oficial da Expressif versão 4. Então eu vou abrir aqui o esquemático para a gente ver como que está o circuito conectado à GPIO 0. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem nesse DevKit dois botões. O botão 2 ele está conectado, é o botão chamado Enable, né, que é para você resetar o ESP32, e o botão Boot está conectado ao GPIO 0. Percebam que ele tem um capacitor em paralelo, um capacitor de 100 nanofarad. Esse capacitor aqui, ele é utilizado para segurar momentaneamente a tensão no switch. Ele é um capacitor utilizado para contornar as consequências do efeito bounce, que nada mais é do que uma oscilação temporária do nível lógico de tensão no pino, que pode causar um sinal falso positivo, né? Porque ele faz com que o nível lógico varie, né, de alto e baixo num instante muito curto, né, devido ao contato mecânico do botão. Então, esse capacitor ele vai segurar momentaneamente essa tensão e evitar essa consequência dessa oscilação, já que a gente não tem uma descontinuidade perfeita quando a gente aperta e quando a gente solta o botão. E do outro lado, da extremidade do botão e do capacitor, a gente tem o terra. Então, isso daqui é muito importante, porque se a gente tivesse o VCC aqui, por exemplo, não iria funcionar, porque a gente está conectado com um pull-up interno, certo?
Então, quando esse botão ele está no estado normal dele, que é aberto, o que a gente tem na GPIO 0 é um nível lógico alto, em função do pull-up interno. E quando a gente pressiona esse botão, a gente leva a GPIO 0 para um nível lógico baixo, ok? Então, vamos voltar agora ao nosso código. Então, agora a gente vai usar o user buttons. Vamos primeiro aqui fazer um dist clean para a gente limpar todos os arquivos de configuração anterior que eu estivesse usando e também os arquivos gerados através de processos de compilação anteriores. E eu vou utilizar este script, que é o configure, para carregar um arquivo de configuração que já tenha todas as configurações necessárias para a gente executar o exemplo do buttons. E eu vou aqui também acessar o menu config para que vocês entendam quais são essas configurações que foram incluídas nesse arquivo de configuração do buttons. Né? Por que, por exemplo, o que ele tem de diferente em relação àquele arquivo de configuração do Nutix Shell, que é o mais básico que tem? Então, primeiro aqui, vamos em System Type. Aqui, System Type, o que tem que estar habilitado? Interrupção, suporte interrupção para pino de GPIO. Vamos em Board Selection, a gente tem que ter o suporte de botão para placa e o suporte de interrupção para botão, já que a gente utiliza a interrupção nesse exemplo. A gente tem que ter em Device Drivers, no suporte de dispositivos de entradas de botão e a inclusão da camada lower half para o driver do botão. E por último, vamos garantir que nosso exemplo do botão esteja selecionado. Aqui está ele, então aqui está exemplo do driver do botão, o nome do programa, prioridade da task, tamanho da pilha. E aqui eu vou selecionar para ele mostrar os nomes do botão. Do botão ou dos botões que a placa tiver, né? No nosso caso, a gente só tem um botão na nossa placa, então eu vou colocar aqui 1. E eu vou mudar o nome aqui do botão para liga, por exemplo. Liga o quê? Não sei. Vamos lá. Então, aqui a gente viu tudo que a gente precisava de ver no menu de configuração. E a gente agora vai finalmente compilar e carregar a aplicação para o nosso ESP32. Ótimo. Já carregou, vamos acessar aqui o terminal. Já tem a aplicação aqui do botão, vou executá-la. Ele inicializou um daemon e já está pronto para responder aos sinais do botão. Então, eu vou aqui pressionar o botão boot e a gente vai ver que ele vai dizer que foi pressionado. Agora eu vou soltar. Ele disse que foi solto. Vou só dar um pulso. Bom, está funcionando como vocês podem ver, né? E aqui o nome que eu coloquei lá no menu de configuração, liga, tá aqui também. Então, vamos lá. Agora, a gente vai utilizar um botão externo. E eu vou mostrar para vocês aqui o circuito que eu montei para utilizar um botão externo. Bom, aqui está o circuito que eu montei. Basicamente, é o mesmo circuito que está na placa. A gente tem também um capacitor aqui em paralelo com um botão. E na outra extremidade a gente tem conectado ao terra. Por isso que eu achei que era interessante mostrar a configuração do pino, porque dependendo de como você configura o pino, né, pull down ou pull up, você também interfere no circuito externo. E aqui é uma visão completa do que a gente tem no final, né? Então, aqui agora eu vou conectar o botão a GPIO 22 ao invés de ser a 0, que estava sendo usada na placa. E a gente tem internamente um pull-up e externamente o circuito que eu montei.
Bom, agora vamos no código mudar, redefinir o botão para a GPIO 22. Ok? Agora eu vou executar esse comando aqui, o make clean. O make clean vai limpar todos os binários gerados anteriormente, mas não vai limpar a configuração. Isso quem faz é make dist clean. E eu vou compilar e carregar o código. Então aqui, agora eu vou acessar o terminal. Ótimo. Vamos executar buttons. Executado. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu estou pressionando o botão e ele já está respondendo. Ou seja, a gente conseguiu reconfigurar com sucesso. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, compartilhem com as pessoas. E é isso aí. Tchau, tchau. Abraço.